Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Bem, eu sou o professor Gustavo Trevelyan Anselmo Muraski e hoje nós vamos falar sobre inércia. Bem, essa aqui é a aula número 18. Na aula número 16 e 17 nós já falamos sobre inércia, já falamos sobre um pouquinho as leis de Newton e aqui nós vamos retomar um pouquinho esse conceito, certo? Mas só que hoje nessa aula nós vamos fazer um pouquinho mais de exercício, nós vamos dar uma aprofundada nesse conceito tão importante da física, né? E tão importante para o estudo dos movimentos, beleza? Vamos lá então, vamos retomar aqui os nossos conceitos. Bem, primeiro vamos entender o que é inércia, né? Para quem aqueles que não entenderam ainda, aqueles que estão vendo a nossa aula aqui inicialmente, temos o seguinte: inércia é todo corpo que permanece no seu estado de repouso ou em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele, certo? Então, simplesmente nós estamos falando numa situação de equilíbrio, né? O chamado equilíbrio estático, quando é repouso, ou equilíbrio dinâmico, quando nós temos o chamado movimento retilíneo e movimento retilíneo uniforme. Beleza? Tranquilidade. Bem, a palavra inércia também está vinculada à questão da massa. O que o nosso amigo Newton falou, né, para nós, o nosso Sir Isaac Newton, né? Ele falou para nós também, nós entendemos que inércia está relacionado com a massa. A massa nada que mais é que a versão quantificada da inércia. E ela diz para nós que quanto maior, né, a massa, maior também vai ser a dificuldade, a resistência de provocar mudança na quantidade de movimento. Beleza? Tranquilidade? Tudo de boa até agora? Beleza, vamos lá. Lembre-se que quantidade de movimento está relacionado com mudança de velocidade e velocidade é um vetor. Vetor provoca mudança na direção, pode provocar na direção, no sentido e na sua intensidade. Lembre-se disso. Beleza. A situação mais prática que nós temos aqui com relação à parte de inércia é nos veículos, né? Quem nunca foi lá, estava no lado passageiro, né? Tudo mais, e de repente sofreu uma acelerada ou, por exemplo, uma brecada e você acabou indo para frente, né? Então aqui no slide a gente começa a perceber isso, né? Você vê aqui, por exemplo, nossos bonecos de teste, né? Você começa a perceber que se você tiver, por exemplo, em movimento uniforme, né, velocidade constante, você não sente nada, nenhuma pressão sobre você. E quando você é acelerado ou sofre uma desaceleração pela atuação do freio, por exemplo, você sente parece uma força, né, entre aspas, vou colocar essa força entre aspas, inclusive, uma força parece que está te imprimindo alguma ação sobre você. Na realidade, né, é a tua tendência de continuar seu estado de equilíbrio. Certo? Simplesmente isso. Então, nós temos esse slide que diz o seguinte: quando o carro está em repouso, né, e acelera, os passageiros tendem a permanecer parados e são pressionados contra os bancos. Daí a importância do encosto de cabeça, por exemplo, um item de segurança, inclusive. Da mesma forma, quando os carros em movimento freiam, né, os passageiros tendem a continuar em movimento com a velocidade da freada. Por exemplo, isso aqui tem a importância do cinto de segurança, certo? E hoje a gente vê a importância, por exemplo, do airbag, né? Item de segurança dos veículos que saiu desde 2014, né? Item de segurança dos nossos carros. Bem, vamos lá. Veja aqui esse exemplo desse GIF aqui, né? Eu sempre quis fazer isso, né? Mas eu também nunca consegui, certo? Isso aqui é o princípio de inércia clássico, né? O que a gente pode concluir sobre ele? Todo corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso permanecer nesse estado, a menos que uma força atue sobre ele. Esse GIF ele mostra exatamente isso. O livro e esse jarro de vidro aqui com água, eles estão em repouso. Então a tendência deles é permanecer em repouso. Certo? Princípio da inércia. Certo? Não tem nenhuma força atuando sobre ele, então a tendência é essa. E outra coisa, existe uma atuação muito pequena, um intervalo de tempo muito curto aqui atuando sobre ele.
né? Então aqui a gente pode dizer que, inclusive, o princípio de conservação da quantidade de movimento está atuando aqui, certo? Ou seja, quantidade de movimento zero, né? E ela está puxando a toalha rapidamente. É aí que é o segredo, certo? Tem que ser muito rápido, ok? Bem, vamos continuar aqui a nossa aula. Gente, eu quero que vocês agora façam a seguinte linha de raciocínio comigo, né? E eu quero que vocês imaginem como é que foi a ideia do Newton e a ideia do nosso amigo Galileu, que foi, né, a base também do Sir Isaac Newton, né? O que a gente vê na natureza normalmente? Nós temos, por exemplo, objetos, corpos, eu falo corpo aqui, né, mas imagina que é um carro, uma bola, sei lá, uma cadeira, sei o que você quiser, né? Uma superfície com atrito, sem polir. Você imagina que essa bola, esse corpo, ele está em movimento e a tendência dele é parar. Por que ele para? Porque a tendência dele é simplesmente parar? Porque a tendência natural dele era isso que se imaginava-se na época, por exemplo, de Aristóteles, né? Mas só que nossos amigos cientistas da época, né, eles começaram a perceber que, na verdade, ele parava não por causa que era uma tendência natural dele, mas porque estava agindo outra coisa em cima disso. E aí veio a questão de você começar a promover, isolar, né, os fatores que influenciavam o movimento. E aí que vem a física atrás disso, né? Você começar, por exemplo, a polir isso. O que era o polir? Era tirar o atrito, certo? Era reduzir o atrito. Lembra do Curry que a gente falou da aula anterior, né? Da aula número 16? Isso aqui, certo? Então você começa a reduzir o atrito, certo? Reduzindo o atrito, o que acontecia? O objeto ia cada vez mais longe. E aí vem uma questão. E se você reduzir o atrito para zero? Isso é um exemplo mental. Albert Einstein, por exemplo, fazia muito exercício mental, certo? Louco isso, né? Imagina o seguinte, você tem um monte de atrito, o objeto para. Você vai reduzindo o atrito, o objeto vai parando, mas cada vez ocupando mais espaço, demorando mais para parar. E se você reduzir o atrito para zero? Exemplo hipotético. A tendência dele é continuar. Eis a inércia. Tcharam! Vejo que os caras viram isso em 1600 e vai lá a bola. Difícil, né? Entender isso. Mas o Newton conseguiu isolar isso com a sua primeira lei. Bem, agora eu quero que vocês entendam, né? A primeira lei de Newton, ela está falando sobre uma situação clássica em que nós não temos forças atuando, né? Nós temos forças, melhor dizendo, forças resultantes que atuam sobre ele é zero. E eu quero que vocês vejam esse exercício aqui, certo? Esse exercício número 1. Acompanhem comigo aqui. Um exercício, inclusive, da UFSC, né? Federal de Santa Catarina. Uma força de 8 newton e outra de 5 newton atuam num corpo que é mantido em repouso por uma terceira força, paralela às outras duas. O valor da intensidade dessa força deverá ser de 12 newton, 8 newton, 14 newton, 5 newton ou 3 newton. Eu vou deixar essa resposta com vocês e até mais.
aí, pessoal, conseguiram responder a pergunta? Vocês devem ter visto aqui que eu deixei a alternativa E assinalado, certo? Aí vocês devem ter pensado assim, pô, por que o senhor deixou essa alternativa E assinalado, né? Pois bem, o meu objetivo maior aqui é que vocês entendam, principalmente, por que é a alternativa E. Por que é 3? Por que não poderia ser 12, 8, 14 ou 5 e assim por diante? Primeira coisa, vocês têm que imaginar que aqui é uma soma vetorial, uma soma algébrica, certo? Ou uma soma numérica comum. É uma soma vetorial. Segundo, vocês têm que imaginar aqui que as forças elas são em sentidos opostos, certo? Então, elas obedecem regras de soma, uma regra vetorial específica para isso. Então, para poder representar isso, eu fiz para vocês aqui uma representação bem básica, certo? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui que o objeto está sendo mantido em repouso, e como ele é mantido em repouso, significa que as forças que estão atuando sobre ele é zero, certo? Então, como ele é zero, significa que a soma disso aqui, a soma vetorial, tem que ser zero. Então, a única forma da gente poder manter essa força resultante como zero é você ter o auxílio de mais uma força aqui, que seria, no caso, o 3. Ou seja, vetores na mesma direção e mesmo sentido, você irá somar, ou seja, 5 mais 3, 8, certo? Esse 8 aqui irá compensar, certo? Essa outra força que está desse lado aqui, que está no sentido oposto, está na mesma direção, certo? Está na mesma direção, mas no sentido oposto, certo? Que seria esse 8 aqui, ou seja, 8 nessa direção, nesse sentido, com o 8 resultante nessa mesma direção aqui, só que no sentido oposto, vai ser igual ao vetor nulo que está ali. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Beleza? O nosso objetivo principal aqui não é simplesmente acertar a resposta, e sim entender por que aquela resposta ali. Beleza, gente? Vamos passar para a próxima aqui. Vamos lá. Outra questãozinha de vestibular aqui. Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral, na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região. E pode ocorrer. Por que isso ocorre? Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. B. Apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme. C. Apenas quando o elevador desce em movimento uniforme. D. Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. Ou E. Apenas quando o elevador sobe em movimento variado. Bem, vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco eu respondo essa questão. Até daqui a pouco.
aí, gurizada, conseguiram? Entenderam a questão? Por que a gente sente aquele friozinho no estômago quando você entra no elevador, né? Perceba uma coisa, o elevador, você só sente esse frio quando você parte no elevador, né? Ou seja, quando você está partindo, né? Ou seja, quando ele começa o movimento, ou quando ele está parando no andar que você desejou ali naquele caso, né? Ou quando vai deixar uma pessoa, qualquer coisa assim, certo? Então, percebo que existe, isso ocorre basicamente quando existe uma mudança na quantidade de movimento. Quando o elevador ele está basicamente com uma quantidade de movimento fixa, né? Ou seja, ela não muda, você não sente nada. Por quê, gente? Princípio da inércia, né? Está sendo mantido equilíbrio estático. O equilíbrio estático. Bem, então, qual a alternativa que seria correta? Vejam, essa mudança, essa sensação vai ocorrer quando existe uma mudança. Então, tudo que tiver movimento uniforme, você esqueça, né? Então, a alternativa A não seria nem a alternativa B, nem a alternativa C. Por quê? Porque a alternativa A, B e C tem os movimentos uniformes, certo? A alternativa D e E, pode perceber que ele fala quando o elevador sobe ou desce em movimento variado, ou E, apenas quando o elevador sobe em movimento variado. Palavrinhas, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, tomar cuidado com palavrinhas que taxam do tipo apenas, do tipo sempre, esse tipo de palavra você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Certo? Então, numa alternativa, sempre fique esperto com elas, né? Não significa que as questões são erradas, mas fique esperto. Tá? Então, veja que a alternativa correta seria a alternativa D. Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. Beleza? Por que isso? Porque você está causando variação na quantidade de movimento. Beleza, gente? Não está em situação de equilíbrio dinâmico. Próxima questão, vamos lá. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até a sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é vertical e para baixo, vertical e para cima, nula, horizontal e para a direita e horizontal e para a esquerda. Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente responde. Até mais.
E aí, pessoal, conseguiram entender essa questão? O que acontece quando o nosso paraquedista ele está em queda livre e adquire uma velocidade constante? Vejam essa figurinha aqui que eu preparei para vocês. Gente, quando o nosso paraquedista aqui, eu representei com uma bolinha, né? Porque nada, coisa mais boa que representar as coisas com uma bolinha, com um ponto material, né? Ele está caindo, né, partindo do repouso, basicamente a única força que está atuando sobre ele é o próprio peso, ou seja, a própria aceleração da gravidade. Durante a queda, a gente percebe que a força de atrito, né, a força de atrito do ar, ela acaba sendo proporcional à velocidade, certo? E com o tempo, né, você acaba percebendo que essa força de arrasto, ela acaba sendo igual a essa força peso. Então, nessa terceira situação que a gente está vendo aqui, você começa a perceber que existe uma situação de equilíbrio. Então, são 3 momentos básicos. Você tem o primeiro momento em queda livre, um segundo momento em que você começa a ter uma variação, um movimento variado, né? Mas só que existe uma força resultante não nula aqui. Aqui existe a atuação de apenas praticamente uma força, aqui existe a atuação de 2 forças, só que a resultante não é não nula. E aqui, uma situação de 2 forças atuando, só que a resultante é nula. Então, aqui você teria o chamado movimento com velocidade constante, certo? E a pergunta é, podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após a velocidade se tornar constante é o quê? Obviamente, alternativa C. A velha questão C. Questão nula. Por quê? Porque a força-peso e a força de arrasto, elas são iguais. Ok? Vamos lá, então. Próxima questão. Na prova de lançamento do martelo das Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e solta quando atinge a maior velocidade que ele consegue imprimir. A figura a seguir representa, esquematicamente, essa trajetória, enquanto o atleta o acelera no ponto A e atinge na qual o martelo é solto. Então, imagine o atleta ele fazendo essa prova do martelo. Né? Então, ele gira essa bola, né, esse martelo aqui, fazendo essa trajetória que vocês estão vendo aqui no slide. Certo? E ele solta exatamente esse martelo aqui nesse ponto A. Beleza. Pergunta. Assinale a opção que representa corretamente a trajetória do martelo, visto de cima após ser solto. Vamos lá. Então, perguntinha para vocês poderem analisar aí. Agora, com vocês, vou dar um tempinho aí e daqui a pouco respondo essa questão. Até daqui a pouco, gente.
E aí, pessoal, tranquilo? Conseguiram entender essa questão? Gente, aqui nós temos a famosa frase saída pela tangente. O que acaba acontecendo? Quando o martelo é solto nessa posição, o vetor velocidade está apontado justamente para cá, certo? E de acordo com a primeira lei de Newton, ele fala para nós que a tendência do objeto é ficar em equilíbrio estático ou dinâmico. Como o martelo ele está em movimento, significa que ele vai ficar em equilíbrio dinâmico. Ou seja, que equilíbrio seria esse? Movimento, retilíneo e uniforme. Então, a única possibilidade que nós temos aqui é que o martelo faça uma trajetória reta, certo? Então, vai seguir a linha do vetor aqui, alternativa E, certo? Então, será essa linha aqui, né? Como a gente consegue, inclusive, ver nesse gifzinho aqui que vocês estão vendo. Ok, gente? Tranquila a questão? Vamos partir para a próxima questão aqui, que fala o seguinte, lá do Goiás. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças. A força de sustentação, a força-peso, a força de arrasto e a força de propulsão. O diagrama de corpo livre do avião está representado abaixo. Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário e suficiente que... Alternativa A. O peso mais a sustentação é igual a 0, a força de arrasto e a força de propulsão é igual a 0. Alternativa B, o peso mais a força de sustentação mais a força de propulsão mais a força de arrasto é igual a 0. Alternativa C, o vetor peso mais o vetor sustentação é igual ao vetor nulo, e o vetor arrasto mais o vetor propulsão é igual ao vetor nulo. Alternativa D, o vetor arrasto mais o vetor propulsão é igual ao vetor nulo. O que nós temos aqui, ao lado, é o avião, com o seu diagrama de força livre, que seria o quê? Nós temos a força-peso e a força de sustentação na vertical com forças em sentidos opostos, e aqui nós temos na horizontal, em sentidos opostos, a força de propulsão e a força de arrasto. Vou dar um tempinho para vocês e agora vejo qual é a alternativa correta e daqui a pouco nós discutimos a questão. Até mais, gente!
E aí, pessoal, conseguiram entender a questão? Vejam, aqui tem uma malandragem, certo? Vocês têm que entender que nós estamos falando em força e força é um vetor. Nós temos que entender aqui que para que você tenha um voo nivelado, ele tem que ter equilíbrio dinâmico, certo? Ou seja, as forças resultantes aqui têm que ser igual a zero. Ou seja, essa força tem que cancelar essa, ou seja, a força de sustentação tem que cancelar a força peso e a força de arrasto tem que cancelar a força de propulsão, certo? Então, se você for analisar, né, você pode ficar entre a alternativa A e a alternativa C, ok? Só que aqui tem uma análise vetorial, tem que ficar esperto nisso e tem que lembrar que, como eu falei, força é vetor. E a maioria do pessoal esquece desse pequeno detalhe, né? Que nós temos uma flechinha aqui em cima, né? A flechinha que representa o nosso vetorzinho ali, né? A nossa propriedade vetorial. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa C, né? A soma dos produtos das forças aqui tem que ser igual a um vetor nulo. Então, retomando nossos estudos aqui, gente, estados de movimento está associado ao nosso princípio da inércia, né? Os estados de movimento seriam o quê, gente? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e aí, com isso, nós temos o princípio da nossa querida e salve inércia, base para o nosso estudo da segunda e terceira lei de Newton. Espero vocês nas nossas próximas aulas e façam seus livros aí na nossa plataforma e até mais, gente. Tchau, tchau.